Semana de Transtornos de Aprendizagem, de 1 a 10 de julho. Você ainda não fez sua inscrição? Ainda dá tempo! Faça já sua inscrição, com carga horária de 80 horas a semana. Na descrição do vídeo, você vai identificar o link para participar do grupo do WhatsApp, recebendo materiais exclusivos dessa semana. O link para sua inscrição, garanta já sua inscrição. Para pagamento da taxa simbólica para você receber o seu certificado. Uma ótima aula! Seja bem-vindo à quarta aula da Semana de Transtorno de Aprendizagem. Hoje trabalharemos discalculia. Dis, de dificuldade. Cálculo, se remete aos números. Discalculia é um transtorno de aprendizagem que envolve a relação, a escrição, a organização matemática e a organização lógica dos cálculos. No DSM-5 apresenta o código que é o CID-10F81.2. Qual é a prevalência da descalculia? A prevalência da descalculia se dá apenas em 1% nas crianças e nos adolescentes, os aprendentes, que não apresentam nenhum transtorno de aprendizagem. Mas os que apresentam transtorno de aprendizagem, de 3 a 6%, há a prevalência da descalculia como comorbidade. Fazemos a relação de 10 para 100 crianças com transtornos de aprendizagem. Quais são os déficits cognitivos associados à descalculia? Foco. Foco, atenção. Você vai observar que é uma criança que já tem um laudo de dislexia e que ela, na sua estrutura neuronal, ela vai ter uma dificuldade maior. E nessa dificuldade, ela vai ter como comorbidade a descalculia. Outro déficit cognitivo, a atenção dividida. É um aprendente que ele tem uma dificuldade em fazer multifunções. Colocar para ele fazer várias formas, colocar sequência numérica ao mesmo tempo, ele fazer cálculo e estimular para fazer cálculos mentais, ele tem uma dificuldade muito acentuada. Déficit cognitivo, memória operacional. É relacionada a lembrar dos números e essa lembrança dos números vê a sequência dele, a organização. Déficit cognitivo relacionado à memória de curto prazo. É a numeração e a organização do raciocínio lógico para a resolução da tabuada de multiplicação. Déficit cognitivo, nomeação. O aprendente ele tem uma dificuldade de relacionar o nome ao número, uma dificuldade acentuada em lembrar a sequência cronológica que ele organizou esses cálculos. Uma outra dificuldade, um déficit de atenção, é o processamento de velocidade. Ele tem uma dificuldade muito acentuada de dar continuidade a essa ideia. Ele muitas vezes ele organiza a ideia, ele sabe responder o cálculo corretamente, ou ele tem no auxílio, ele consegue fazer o início do cálculo, mas ele não consegue fazer o procedimento completo e exige um maior tempo para essa resolução. A descalculia, ela será comorbidade de alguns transtornos de aprendizagem, tais como dislexia e o TDAH. Na dislexia, estará com 30 a 70% dos aprendentes laudados. No TDAH, será de 20 a 60%. E os aprendentes que apresentem laudo de ansiedade matemática, a descalculia estará presente de 15 a 26%. A descalculia também vai estar presente nos distúrbios genéticos associados, tais como síndrome de Turner, síndrome do X frágil e síndrome de Gerstmann. O grau da descalculia ela se divide em três pontos principais: leve, médio e limite. Leve, a gente identifica como de uma criança, mesmo com a gente tá dando incentivo, tá fazendo as intervenções junto com a família e os profissionais, e ela consegue ter resultado. Então a descalculia dela é leve. Quando é uma descalculia média,
nós vamos identificar especificando aonde é essa dificuldade. Se é na relação de número com a palavra e sua grafia, se é a questão de sequenciá-la, se é a relação dela num contexto, se ela consegue fazer cálculos simples ou tem dificuldade com cálculos complexos, se a dificuldade dela é na relação espacial, aí nós vamos identificar qual a especificidade dela. Aí ela vai ter o grau de médio. Limite, ela vai ser causada por uma lesão neurológica de traumatismo craniano, que vai causar um déficit intelectual. Aí vai apresentar a característica dela como comorbidade. O que causa a descalculia? A descalculia ela é causada por dois fatores principais, os neurológicos e os não neurológicos. Neurológicos, primários e secundários. Primários são fatores da descalculia do desenvolvimento. Fatores secundários remetem a alguma patologia, tais como deficiência intelectual, dislexia, disfasia, síndrome fetal alcoólica e ao baixo peso. As não neurológicas são fatores escolares, fatores sociais e ansiedade para a matemática. Como avaliar uma criança com descalculia? Os profissionais que atuam nesta avaliação são o neurologista, o psiquiatra, o psicopedagogo, o psicólogo, o fonoaudiólogo e o professor, o educador. Uma observação importante é que essa avaliação deve iniciar a partir do terceiro ano do ensino fundamental, das séries iniciais, que é quando essa criança já tem recebido os conteúdos bases da matemática. No ambiente clínico, nós fazemos a avaliação da criança com descalculia, iniciando a partir da anamnese, para saber o histórico dessa criança e também identificar se ela tem ou não algum parente já com descalculia. Para iniciar esse processo de testes, nós iniciamos com o teste da memória, em seguida com o teste de percepção, teste de coordenação e, por fim, testes de raciocínio lógico. O professor avaliando na escola. Como ele pode perceber se essa criança tem descalculia? Quais são esses sinais? Primeiro ponto na pré-escola a observar é se essa criança ela consegue relacionar um número à palavra. Se ela consegue organizar o seu material escolar e os brinquedos de forma lógica. E se ela também sabe contar esses números, fazer a sua sequência. Reconhecer padrões como alto, baixo, largo, estreito. Também saber se essa criança ela se relaciona com a contagem. Muitas vezes ela conta os números ou então os objetos e ela não sabe a quantidade, ela não relaciona que aquela quantidade ela tem uma relação lógica e que ela segue uma sequência. Ela vai apresentar uma dificuldade na sequência lógica dos números, como 1, 2, 3, 4, 5, 6. No ensino fundamental, séries iniciais e finais, o professor ele vai observar que essa criança ela continua mantendo um padrão de dificuldade. Às vezes evolui e às vezes não. Nesse padrão de dificuldade, se mantém a relação de percepção numérica, de perceber que o número 17 é igual ao 10 mais o 7. A organização dessa estrutura numérica, como na armação de uma conta, ela vai ter dificuldade. Vai tanto ter dificuldade na posição da utilização dos símbolos matemáticos, como também na organização lógica. Observamos que ela continua com uma desorganização, tanto na organização do seu material, quanto na posição da
em meio à sala. No ensino médio, a criança que agora é um adolescente, ele apresenta algumas dificuldades bem acentuadas. Ele já consegue identificar a sequência lógica dos números, mas ele tem dificuldade de quantificar. Tem dificuldade de utilizar em valores, muita dificuldade de relacionar o valor daquele objeto e quantificá-lo. Tem dificuldade nas frações, a fracionar para ele é muito difícil, exige muito da capacidade dele naquele momento. É uma dificuldade imensa também em relacionar, que nessa fase é onde se aparecem mais fórmulas. Fórmulas para geometria, fórmulas para química, fórmulas para biologia. E essas fórmulas, muitas vezes, ela tem uma dificuldade de memória, principalmente na memória de curto prazo. E ele não vai ter uma dificuldade da relação lógica de apresentação e a resolução desse exercício. Na vida adulta, o aprendente com descalculia, ele vai apresentar ainda algumas dificuldades. Apresenta principalmente dificuldade em contar dinheiro, em fazer planilhas, em cálculos complexos. Apresenta também dificuldade em usar, continua tendo a dificuldade de usar fórmulas. Apresenta uma dificuldade acentuada em noções de espaço e tempo. Apresenta dificuldade no seu dia a dia de fazer cálculos simples, até fazer cálculos mentais. Dicas para os pais. Como intervir com crianças com descalculia em casa? Usar videogame e o computador. Estimule ao uso desses instrumentos tecnológicos. Por quê? O videogame ele tem uma cronologia de começo, meio e fim e usa bastante o raciocínio lógico. Então a criança ela vai ser estimulada a criar estratégias para que desenvolva ainda mais o seu raciocínio. Uma outra dica é ir ao supermercado e leve seu filho. Fale com ele sobre os valores. Use a calculadora para fazer os cálculos, para estimular a relação dele com os números. Dica para o professor, para o educador. Como trabalhar com a criança com dislexia? É importante usar o papel quadriculado. O papel quadriculado favorece com que ele tenha uma visão geral da estrutura de como armar uma conta. É importante que na sua explicação você explique passo a passo de forma clara, para que ele possa conseguir entender a organização lógica. Um outro ponto é que na próxima aula se revise o que você falou, com o conteúdo que você está trabalhando. É importante também que você o apoie emocionalmente, dizendo que ele consegue, que ele é capaz daquela dificuldade no momento. E evite chamar a atenção dele na frente dos colegas, mostrando a todos a sua dificuldade. Chegamos ao final de nossa aula. Se você gostou, dá um joinha. Se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Me siga nas redes sociais. Fabiane Lemos no Facebook. Psicopedagoga Fabiane Lemos no Instagram. Aguardo sua participação. E muito obrigada por você ter ficado até o final da nossa aula. Amanhã tem muito mais. Mas vamos lembrar das pessoas que estão conosco nessa jornada, nessa semana de muito aprendizado. Romélia, de Fortaleza. Cleudo Lima, Fortaleza. Romélia, Fortaleza, Ceará. Professora Laécio, professor Demontier, em Juazeiro do Norte. Leandra, na Bahia, psicopedagoga que também está nos acompanhando. Margarete, psicopedagoga na cidade de Crato, Ceará. James, psicopedagogo na cidade de Crato. Auricélia, psicopedagoga que está nos acompanhando na cidade de Crato. Taina, psicopedagoga em Juazeiro do Norte, também está nos acompanhando. Iana,
Também está nos acompanhando em Juazeiro do Norte. Jean, do Instituto IEMAG, está conosco nessa jornada em Juazeiro do Norte. Madalena, em Pernambuco. Rafaela, psicopedagoga aqui em Crato. Tainá, em São Paulo. Carla Sampaio, no Rio de Janeiro, também está nos acompanhando. Neide Mendonça, no Espírito Santo, está nos acompanhando. Clarice, em Minas Gerais, muito obrigada por sua participação. Fernanda, no Rio Grande do Sul, está conosco nessa jornada. Sara Vieira, no Rio Grande do Sul, também está conosco. Amanhã tem muito mais. Se você quiser mais informações, olha aí nas descrições. E até amanhã. Tchau!